da comunidade de vida já há... Ok. Sou membro da... Vocês estão me escutando bem? Isso é importante. Sim. Tem um delay, mas se vocês estiverem me escutando bem, já é ótimo. Então, sou membro da comunidade de vida desde 2001. Então, fiz, né, 20 anos de comunidade, como comunidade de vida. Atualmente morando na Alemanha, casado, minha esposa mora aqui. E a missão é missão de Paderborn, e passei um tempo, né? Aliás, ainda estou estudando a teologia, estudando filosofia, e de 2008 a 2013 eu fiz o bacharelado. 2013, de 2013 a janeiro de 2016 eu fiz o mestrado, no final de 2013 ao início de 2016. E aí passei 4 anos na diaconia, e a comunidade, quando eu casei, vim para a Alemanha, a comunidade discerniu que eu faria o doutorado. Estou fazendo doutorado, sempre em teologia bíblica, sempre na faculdade de Lugano, na Suíça. Então, então uma alegria para mim poder partilhar desse elemento que é teológico, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou partilhar com vocês a minha tela. Eu não sei se eu partilhar só se para vocês conseguem enxergar, né, só o meu, no caso, vamos dizer assim, só o PowerPoint, né? Estão enxergando o PowerPoint? Sim. Sim ou não? A gente está enxergando o PowerPoint. Vocês talvez não estejam me escutando bem, né? É só o áudio que está um pouco com Estão me delay. escutando? Agora Isso, agora melhorou. Melhorou. Mas a internet não está muito boa, né? Tá bom agora. Lá que a gente inicia. Ok. Então, vamos rezar e depois a gente começa a falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Maria, nós queremos te confiar este momento de partilha, esse tema tão importante, confiar cada um dos que aqui estão presentes, o Vitor, a Suzane, a Letícia, a Tereza, Raquel, a Bruna, a mim, pedir que a tua proteção e o teu manto nos envolvam, nos auxiliem, de modo que os nossos pensamentos se configurem sempre mais aos de Cristo, teu Filho. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar. Eu vou partilhar com vocês novamente, eu vou partilhar aqui o meu PowerPoint. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Tá começando a compartilhar.
Apareceu aqui o PowerPoint já. Ok. Vamos lá. Eu vou começar, né? O que é teologia, né? A Bruna me pediu para falar um pouco do que é teologia. Então, quanto tempo vocês têm? O teu áudio tá... Não sei se uns 40 minutos, 45. Uhum. Que aí também é bom vocês fazerem perguntas depois, Uhum. certo? Beleza. Então vamos rezar mais uma Ave Maria e entregar esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu já estava tentando falar, é muito bom que vocês tenham feito essa opção de, ao estudar a doutrina social da igreja, falar também sobre a teologia moral. Por que isso é muito bom? Pelo motivo de que a teologia moral, ela abraça a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, ela está dentro do campo da teologia moral. E isso é algo que muitas vezes as pessoas esquecem. Isso faz toda a diferença ao abordar, ao fazer a pergunta o que é a doutrina social da igreja. Porque muitas pessoas podem querer achar que a igreja, com a doutrina social, ela quer dar uma resposta perfeita a todos os problemas da sociedade, e não são poucos. E com isso se cria quase uma ideologia da doutrina social da igreja. Quase como se a doutrina social da igreja fosse criar o lugar perfeito para todos vivermos, sem falhas. Só um segundo. Por isso é muito importante esse caminho e também esclarecer o que é a doutrina social da igreja, né, dentro da teologia moral, né? Então, vou pegar aqui essa página que é da Sollicitudo Rei Socialis de João Paulo II, onde ele vai falar o que é a doutrina social da igreja. E ele afirma que a doutrina social da igreja não é uma terceira via entre capitalismo e socialismo, mas, vou pegar a última parte, ela pertence não ao domínio da ideologia, mas da teologia, especialmente da teologia moral. Então, aqui é a definição que João Paulo II dá em 87, então isso é muito importante, porque até este ponto, apesar da igreja entender o que significa a doutrina social da igreja, mas neste ponto se dá uma, vamos dizer assim, uma linha e uma luz para que não haja confusão. E o que é a teologia? Porque se ela é teologia moral, então é importante a gente entender o que é teologia e depois o que é a teologia moral. A teologia, como descrito aqui, nasce do dom divino, de sua revelação aos homens. Deus quis se comunicar aos homens. E Deus quis que ele estabelecer uma aliança entre ele e os homens, e fazendo isso já a partir do Antigo Testamento, se revelando, dizendo quem ele é, o homem pode compreender. Agora não está no nosso, vamos dizer assim, no nosso objetivo, mas é impressionante observar, por exemplo, a diferença entre a religião de Israel, o Antigo Testamento, e as outras religiões. É impressionante, assim. E você diz assim, quando você estuda isso, você diz assim, houve alguma coisa que aconteceu com aquele povo que eles compreenderam coisas que os outros povos não compreenderam. Por exemplo, toda a criação no mundo antigo é feito de relação ou relação amorosa entre os deuses,
ou guerra entre os deuses. Entre outros modos, né, a gente pode entender que o que é Deus para os outros povos? Praticamente, de alguma forma, espelha quem é o homem e os seus problemas, ou as suas formas. Assim como para que nasça uma criança tem que se ter uma relação, né, entre um homem e uma mulher, os deuses também. E assim como o mundo vive em guerra para outros povos, o mundo é feito, e, na verdade, a conquista das terras, né, o reino cresce a partir das guerras, né? Assim também o mundo foi criado para outros povos pela guerra, pela luta, pelo sangue dos deuses. Aí se pega em Israel e se fala assim, como é que Deus cria? Pela força de sua palavra. Mas não tem uma deusa? Não, não tem. Você fala assim, isso é totalmente revolucionário, aquilo que nós já estamos acostumados a pensar, mas isso é totalmente revolucionário. A dimensão de tempo, Israel pensa o tempo em caminho para um cumprimento. Os povos antigos pensavam o tempo de maneira cíclica, como se fosse uma repetição dos fatos. Enfim, nós poderíamos passar aqui muito tempo só explicando isso para dizer o quê? Deus interviu no povo, Deus se revelou. O que é a teologia? É o cume dessa revelação em Cristo e a absorção desta ciência. Ou seja, Deus, ele se deu a conhecer o seu mistério de amor, a forma como ele quer ser conhecido e amado. E assim, o homem pode pensar Deus. Isso é a teologia, pensar Deus, a partir do que Deus falou. Porque isso tem a ver com o que vai ser a teologia moral. Aí a pergunta é, mas a teologia não deveria se ocupar de Deus e não tanto das criaturas? Porque, bom, teologia, vamos falar de Deus, e não tanto dos homens, né? Seria uma forma um pouco lógica de pensar, porém não. Aqui diz, né, não somente, né? Mas precisamente a Sacra Doutrina de Santo Tomás de Aquino se ocupa de Deus, principalmente, e das criaturas enquanto se referem a Deus como seu próprio princípio ou fim. Ou seja, enquanto as criaturas se referem a Deus, a teologia fala delas. Contudo, diz Santo Tomás de Aquino, a teologia é mais especulativa que prática. Ela está mais no campo da especulação do que do plano. E quando se diz especulação, não quer dizer simplesmente do pensamento, mas quer dizer da contemplação, não quer dizer simplesmente a racionalidade somente, bem amplo, do que da prática. Ou seja, ela vai se ocupar da prática, sim, mas ela vai se ocupar com moral, como diz ele, por se ocupar mais das coisas divinas do que dos atos humanos, tratando dos atos humanos, enquanto o homem, por eles, pelos atos humanos, se ordena ao conhecimento perfeito de Deus, que é a essência da felicidade eterna. A teologia considera como seu campo todo o criado, enquanto tudo se refere a Deus, como seu princípio e fim. Perdão, esse A sem crase. Ou seja, se ordena para o conhecimento de Deus. O homem, enquanto ele age para amar a Deus, a teologia ela se ocupa do agir humano. O que é a teologia moral? E aqui a gente entra no específico. É o campo da teologia que estuda o mores, ou ethos humano. É dever da teologia moral apresentar critérios, a partir da reflexão filosófica e teológica, para o discernimento do bem moral, diante das circunstâncias que envolvem a vida humana e das novidades que surgem na sociedade. Tratando-se de teologia, ou seja, teologia moral é teologia, não podemos esquecer, esta tem como fonte a própria revelação, ou seja, o Deus que fala de si. Por isso que eu comecei falando do Antigo Testamento, Jesus Cristo, ou seja, ela tem uma fonte que vem de cima. A fonte é Deus, e Deus que fala aos homens. Jesus Cristo é Deus que fala aos homens. Alguns pensam, mas de Deus, ele é infinito, a gente não pode falar. Mas Deus falou pela boca do seu filho. Como a gente pode se calar se Deus, na boca do seu filho, falou de si? Falou da Trindade, falou do Espírito, prometeu justamente que o Espírito levaria a igreja à verdade plena. Então, é teologia. Tratando-se de teologia, ela tem como fonte a própria revelação, contida na tradição e nas escrituras,
particularmente nos ensinamentos da vida de Jesus Cristo. Ademais, a teologia moral tem como fonte subordinada, ou seja, está subordinada à teologia, a reflexão filosófica, enquanto nesta está contida a verdade antropológica. Poderíamos resumir dizendo que o objetivo da teologia moral é ensinar ao homem, à luz do plano salvífico de Deus encerrado em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o plano, é a salvação divina para o homem, então é ensinar ao homem como deve agir e viver para encaminhar-se dia após dia para a eternidade que lhe espera. Vamos resumir. A teologia moral. Por que nós temos uma teologia moral? Porque o nosso agir, ele determina a nossa vida. O nosso agir nos faz bons ou maus. Mas fazendo isso, nós condicionamos também a nossa salvação. Porque o Deus que nos criou sem nós, como diz Santo Agostinho, não pode nos salvar sem nós, sem a nossa colaboração. Por isso, é necessário agir em conformidade a conquistar a promessa divina. Deus nos prometeu, mas essa promessa não nos coloca passivos. Então vou ficar aqui esperando e pronto. Não, eu preciso agir em conformidade. E esse agir em conformidade, como é que eu vou saber o que é agir em conformidade? A teologia moral, iluminada como teologia iluminada pela fé, que vai dizer justamente o que é condizente ao homem nesse agir moral, o que é agir moralmente, agir segundo a vontade divina, e fazendo isso, o homem ele vai se encaminhando para a eternidade. Isso é claro? Isso é muito importante, eu acho que é o ponto, vamos dizer assim, central. Como nós podemos enxergar nesse quadro, a teologia ela tem vários aspectos, e eles estão interligados, e Cristo é o centro de todos esses pontos. Então, a teologia moral, ela toca em todos os outros pontos, de alguma forma, todos os pontos se tocam, e Cristo é o centro, né, que permite justamente, que é a fonte para a teologia moral, dogmática, as outras partes da teologia bíblica e assim sucessivamente. Mas assim nós entendemos que a teologia, na verdade, ela é um todo, né? Quais são as fontes da teologia? Da teologia moral, é a mesma fonte da teologia, que é a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja com T maiúsculo, que é a tradição da igreja, é como um rio, né? Um rio que vai decorrendo e vai passando os séculos, mas é aquela água de salvação que vai passando por todos, que permite com que nós, no século XXI, recebamos ainda daquela água, que começou como é que se diz em português? Meu Deus, não me vem a palavra, que saiu do lado de Cristo, né? Tem uma palavra para isso, que jorrou do lado de Cristo e que vem até nós hoje, né? Então, essa água, ela forma um rio, como na passagem de Ezequiel 37, no templo, né? Onde a água do templo vai jorrando, de Cristo jorra essa água da salvação, e até hoje, é justamente nesse rio que se chama tradição. Com a tradição significa que, porque a escritura a gente entende melhor, mas com a tradição, o que se está dizendo? Que a igreja transmite não somente as verdades de fé, mas ela transmite a si mesma. Ou seja, ela transmite, a tradição é a igreja que se transmite para a frente, né? Para os homens. Por isso, nós temos a Eucaristia, a mesma Eucaristia que São Pedro celebrou, eu celebro. Nós celebramos, né? Nós participamos desse mistério, né? Então, o mesmo perdão dos pecados que os padres da igreja participaram do sacramento, nós participamos. Então, isso é tradição. Então, essas são as fontes da teologia moral. E também nós vamos ver outras. O documento do Concílio Vaticano II, chamado Optatum Totius, no número 16, que fala sobre a formação dos sacerdotes, ela fala o que é a teologia moral, define a teologia moral e diz assim: ponha-se especial cuidado em aperfeiçoar a teologia moral no estudo da teologia. Ela vai falar de cada parte e fala da teologia moral, cuja exposição científica, então, a teologia é uma ciência, tem metodologia, a exposição científica, mais alimentada pela Sagrada Escritura,
ou seja, como alimento, como nós já falávamos pela tradição, deve revelar a grandeza da vocação dos fiéis em Cristo e a sua obrigação de dar frutos na caridade para a vida do mundo. Ou seja, qual é a missão da teologia moral? Dizer sim e não? De forma alguma. Né? A teologia moral não é uma lista de casuísmos onde a gente diz isso pode, isso não pode. Isso não tem nada a ver com a teologia moral. A teologia moral, ela deve revelar justamente, ou seja, essa ciência me ajuda a revelar, ajuda a igreja a revelar a grandeza da vocação dos fiéis em Cristo. A vocação, ou seja, a nossa própria vocação de cristãos. E sua obrigação, atenção, de dar frutos na caridade para a vida do mundo. Revelar a vocação, dar frutos. Isso é a missão da teologia moral. A vocação, ou seja, é um dom recebido como cristãos. Em Cristo, ou seja, não é um viver aleatoriamente, cada um da forma que quer. A gente interpreta muito mal o Santo Agostinho, ama e faz o que queres, aí eu posso fazer o que eu quiser. O problema é entender o que é amor. E quando a igreja fala de amor, a igreja não pensa em outra coisa a não ser Cristo crucificado. Esse é o amor. Por isso, é um valor objetivo. Não é um valor cada um vive ao seu modo e está tudo bem, não. Com o objetivo de dar também frutos ao mundo. Ou seja, a vocação que é missão. Então, aqui nós entendemos, né? No batismo, nós recebemos justamente esta filiação, que é uma verdadeira participação na vida divina. Eu acho que essa frase, né, eu sempre penso nisso, ela na verdade, ela deveria gerar em nós um choque. Um choque. Se compreendêssemos que pelo batismo fomos incorporados a Cristo, e esta incorporação significa que o sangue de Cristo, o sangue, a vida de Cristo, corre em mim. E o sangue de Cristo corre em minhas veias. O homem torna-se um homem novo. Como diz aqui o segundo parágrafo, a fé em Cristo pelo batismo traz uma mudança completa no homem, dando o dom de uma vida nova, uma participação real na própria vida do Filho de Deus. E isso nós estamos celebrando aqui a Páscoa, né? Então, nós estamos no dia de Páscoa, então é realmente o anúncio deste dia. Nela recebemos os princípios sobrenaturais da vida, da nova vida. Ou seja, a teologia moral, ela quando fala para o homem, ela não está pensando no homem decaído em Adão. Ela não ignora que o homem é um ser frágil, mas ela está falando do homem que pode contar com a força da graça de Cristo. Ela está falando para um homem que é redimido e que tem possibilidades sacramentais de sempre se erguer novamente, ou melhor, ser erguido novamente por Deus. Por isso, a vocação do homem em Cristo, não importa de qual queda ele venha. Então, a teologia moral não é uma utopia, os protestantes pensam assim, isso não deve estar na nossa mente. O Jesus Cristo vive isso, vive aquilo, mas ele é Deus, né? Bom, para ele é. Então a gente fala assim, para ele é fácil. O celibato, isso, aquilo, morrer em cruz. Para ele é fácil, não foi fácil não. Porque eu nunca suei sangue para fazer a vontade de Deus, não sei vocês, mas ele suou. Assim, né? Eu acho que nenhum de nós, eu acho que nenhum dos que escutarem esse vídeo vai poder testemunhar, não, eu suei sangue um dia para fazer a vontade de Deus, começou a vir um suor e um sangue mais, um anjo me confortou. Não, acho que raramente, eu nunca encontrei ninguém que tenha dito isso. Para dizer que foi fácil para Jesus o cumprimento da vontade divina. Pois bem, o que está dizendo aqui, a vocação cristã, é a vocação da participação nessa filiação, e a participação na vida de Cristo e não tem vida de Cristo sem a cruz, mas com as graças sobrenaturais, com a força sobrenatural, a graça santificante, as virtudes teologais, virtudes morais, infusas, os dons do Espírito. Sem isso, nós não podemos falar de teologia moral e vida moral. Porque a vida moral não é feita na força da minha vontade e do meu braço.
Não é que eu vou para malhação e para musculação para poder viver minha vida moral. Ou eu dobro meu joelho diante de Deus e dobro meu joelho no sacramento da confissão, no sacramento da Eucaristia, e busco com minhas forças, como diz Paulo também, com meu suor e com meu sangue, viver e buscar o bem e me afastar do mal, contando com uma graça divina, ou então não há vida moral. Porque ela não é fruto de heróis, é fruto de homens que se dobram diante de Deus. A graça da filiação divina é, na realidade, apenas o começo. O batismo nos deu o início. É uma semente de vida nova, mas que deve ser justamente animada por uma dinâmica intrínseca de desenvolvimento e crescimento, até que o homem perfeito seja alcançado, na medida em que convém a plena maturidade em Cristo, Efésios 4:3. O principal agente deste progresso moral é o Espírito Santo. Quando São Tomás de Aquino vai falar sobre a moral, o homem e a vida moral, ele fala primeiro dos dons do Espírito Santo. E o catecismo da Igreja Católica segue esta lógica. Ou seja, ele não começa dizendo, então o homem vai, né, quase a dizer, ele vai para a musculação e fica forte e assim vive a vida moral, não. É um homem que é dependente da graça divina. E o caminho de santidade, porque essa é a vocação cristã e isso é o objetivo da teologia moral, ele é exatamente o contrário da vida natural. A vida natural, a criança nasce e a partir da fecundação, ela é muito, extremamente, completamente dependente da mãe, e à medida em que o tempo vai passando dentro da barriga da mãe, mas sobretudo quando nasce, ela vai se tornando paulatinamente, de maneira muito lenta, independente, né? Inclusive com as suas crises de independência, né? Que são importantes, fazem parte. A vida na graça de Deus, ela é o contrário. Ela é a consciência da total dependência, que também vai paulatinamente acontecendo em nossas vidas. No início a gente diz muito, ai Deus, eu só vivo contigo, eu só vivo de ti, eu só vivo... Mas é muito teórico ainda. A gente vai aprendendo com a vida o quanto somos dependentes. É preciso tempo para a gente entender realmente o que significa ser dependente de Deus e ser completamente dependente de Deus. Então, a vida em Deus, ela tem como agente principal da vida moral, e quando eu falo vida moral, não estou falando aqui, acho que vocês já entenderam, quando eu falo vida moral, não estou falando aqui da lista do bem que eu tenho que fazer e do mal que eu não tenho que fazer. Estou falando da vida em Cristo. Ela é dependente do Espírito Santificador, que vai levando a minha vida até Cristo, até a perfeição de Cristo. Por isso, Santa Teresinha dizia, quando chegar no céu, vou chegar de mãos vazias. Ou seja, essa vida, a vida na graça, a vida humana, a gente nasce sem nada e vai conquistando os bens, né, da nossa vida. Bens humanos, estou falando assim das coisas naturais mesmo. Na vida humana, a gente vai conquistando sempre mais independência. Na vida da graça é o contrário. A gente vai se descobrindo mais dependente, a gente vai se descobrindo mais pobre. Até dizer como Santa Teresinha, né? Ela descobriu com 24 anos, com sinceridade de coração. É porque eu sei que essas coisas a gente diz, eu digo por mim. A gente fala, mas de falar a compreender realmente, a viver isso, é um processo muito longo. Né? Falar, a gente pode falar no primeiro dia de grupo de oração. Mas compreender esse processo de esvaziamento dura toda a vida. Então, Santa Teresinha disse, foi chegar no céu de mãos vazias. E toda vida moral, sustentada pela graça, precisa seu fundamento sacramental, sem o qual essa vida se extinguiria. Ou seja, a reconciliação, né, sobretudo, a Eucaristia, da qual participamos, que forma a nossa consciência e nossa vida em Deus. E nos dá a possibilidade de sempre continuar. Padre Maria Eugênio, um grande teólogo espiritual, que já faleceu, talvez vocês conheçam, do livro Quero Ver Deus, né? Ele dizia que a vida é como uma subida de um monte, de uma montanha. E ele dizia, se você cair nessa subida, assim como você não vai para o pé do monte, mas você vai se levantar ali e continuar, o sacramento ele vai te dar isso.
Não é que a tua queda vai te fazer descer ao pé do monte, né? Tudo bem que um alpinista pode ser, né? Que a queda dele pode levar ele para o pé do monte. Mas na vida da graça, se você, ao cair, for humilde de pedir perdão e trilhar o teu caminho, isso vai te fazer continuar nessa configuração a Cristo. E outra imagem muito bela para entendermos o que é, porque estamos falando da vocação cristã, da vocação à santidade, teologia moral, não estamos falando de lista de certo e de errado, simplesmente. Uma outra imagem muito bela é a imagem da subida. Só que dessa vez, um autor, que é Odo Kassel, ele dizia que o ano litúrgico ele é uma subida. E ele se repete. Aí você diz, mas voltou do início? Não. Ele dizia, assim como na subida, você vai circulando um monte, né? Uma subida em que você circula um monte. Você vai tendo a mesma visão, só que cada vez mais de cima. Cada vez mais do alto. De um lado é o mesmo panorama, de outro não é o mesmo panorama, porque você pode olhar mais de cima. Assim é o caminho de subida. Essa lei moral, a vida moral, ela conta e ela aperfeiçoa a lei natural. A mensagem cristã é novidade, mas sem ruptura. É novidade como plenitude. Excede a lei de Moisés, porque Jesus disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir os mandamentos. E a moral humana, mas ao mesmo tempo as leva à plenitude. Se o bem do homem é conservado e levado à sua plenitude, quando é elevado à filiação divina, de um lado a mensagem cristã possui intrinsecamente uma vocação universal e pode ser reconhecida e acolhida por todo homem, com auxílio da graça, como a expressão mais perfeita da verdade do homem. Somente no mistério do Verbo encarnado, o mistério do homem encontra a verdadeira luz. Por outro lado, o cristianismo implica uma apreciação das realidades e das virtudes humanas. Então, não é a anulação dos valores humanos e do humano, é a perfeição da vida humana. É a perfeição do que Aristóteles ensinou sobre as virtudes. O que os grandes filósofos ensinaram sobre as virtudes e a vida correta, elas estão incluídas no mistério e no anúncio de Cristo. Elas não estão em oposição. Cristo pegou isso e como que batizou e transformou e elevou tudo isso. Então, a vida cristã não é uma vida contrária à vida humana, de forma alguma. Ela é a elevação e a destinação correta da vida humana. Se é verdade que no homem há coisas que devem morrer sob o signo da cruz, né, ou seja, a cruz ela vem nos purificar, também é verdade que no signo da cruz, tudo o que é bom e virtuoso no homem alcança seu desenvolvimento mais pleno. Como dizia o Papa Bento XVI, Cristo não nos tira nada, ele nos dá tudo. Na cruz de Cristo, o velho deve morrer, mas não aquilo que no homem é verdadeira virtude. E aí, São Paulo diz, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honrado, aquilo que é virtude e merece louvor, tudo isso seja objeto de seus pensamentos. Então, o caminho da perfeição cristã inclui no seu caminho tudo aquilo que humanamente é bom. O amor. Basta a gente pensar no que é o matrimônio. É aquilo que humanamente, né? Porque o matrimônio é uma vocação humana. É aquilo que humanamente já existia de bom na humanidade. Lógico que o Gênesis e a fé nos ensina que Deus é o primeiro a celebrar o matrimônio entre Adão e Eva, né? No Gênesis, mas que foi tocado pela graça sacramental e elevado como sinal de salvação. Então, justamente assim, você vê o entrelaçar-se entre as virtudes humanas e a graça divina. Na referência a Cristo, novas virtudes desconhecidas da filosofia clássica entram em jogo. Humildade, obediência, serviço. Então, não é somente uma
repetição, é uma elevação do que tem de bom, mas existe novidade também. É significativo esse respeito que São Paulo se refere às virtudes da caridade, às virtudes teológicas. É significativo, a esse respeito que São Paulo considera a paciência, fidelidade, mansidão e autocontrole como frutos da ação do Espírito Santo no cristão. Ou seja, mesmo aquilo que parece muito humano e que parece que qualquer pessoa pode praticar, no fundo, essas virtudes, elas, por meio da graça, elas alcançam um valor sobrenatural. Então, por exemplo, fulano é muito humilde. Aí o fulano é bem assim, no seu recanto, né? Vive lá, né? Não gosta de aparecer. Ou então o fulano até faz algumas coisas boas, né? E ok, mas a humildade de Cristo é um abaixamento total de si, enriquecimento total do outro. Isso é intrinsecamente diferente. Na verdade, Cristo pega isso que é humano e eleva. Batiza, crisma, dá todos os sacramentos e eleva. Por isso, quando estamos falando de virtude moral e vida moral, estamos falando de uma vida sustentada pela graça, que vai ter as suas quedas. E até, às vezes nós aprendemos mais com uma queda do que com tantos auxílios divinos. Porque às vezes a gente esquece o quanto é fraco, né? Por vezes podemos esquecer. Então, quão importante é isso? A Veritatis Splendor, que é um grande documento que eu aconselho vocês a estudarem sobre a teologia moral. A Veritatis Splendor, digamos que é a carta magna da teologia moral de São João Paulo II. Para entender o que é teologia moral, ler Veritatis Splendor e estudá-la é realmente assim, vamos dizer, algo extraordinário. Aponta que o problema moral, antes de ser uma questão de regras a serem observadas, é uma questão de plenitude e de sentido de vida. E São João Paulo II utiliza uma imagem muito bela. O jovem rico, ele vai analisar nessa encíclica e vai dizer, quando o jovem rico chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que é preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? É verdade que o agir bem me encaminha para a vida eterna. Mas aí o jovem pergunta para Jesus. E Jesus diz assim, conheces os mandamentos? Amar a Deus. Aí vai citando. Ele diz, sim, tudo isso eu já faço desde a minha juventude. Desde de muito tempo. Aí Jesus fala o que para ele? Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. O que isso significa? Significa que, na verdade, a perfeição a qual somos chamados em nossa vocação, está no seguimento de Cristo. Está em entregar-se inteiramente a Cristo. Como nós vivemos, onde nós vivemos, com o nosso trabalho, com tudo aquilo que temos, mas entregar-se inteiramente a Cristo. Essa a perfeição não está na lista que a gente preenche todos os dias. Eu fiz, olha, fui bem. Hoje fui bem. Tirei nota 8 no meu dia, né? Primeiro que não somos nós a nos julgarmos, a avaliarmos. É claro que é importante fazer uma avaliação, autoavaliação, mas ela não é definitiva. A gente não consegue enxergar muita coisa, talvez, de bom e de ruim em nós. Mas a perfeição está não no cumprimento de todas as leis, mas no seguimento, ou seja, na entrega do coração. Mas essa entrega, ela é completa, ela é total, ela é verdadeira, ela não é somente de boca. Isso é a perfeição e essa é a vocação que somos chamados, né? E que a teologia moral ela tende a botar luz em tudo isso. Vamos passar aqui. A conduta deve ser entendida e avaliada principalmente com referência ao objeto ao qual o sujeito moral se conduz. Bom, vamos passar essa daqui. São Tomás de Aquino ele diz uma coisa interessante. No prólogo da segunda parte, onde ele vai falar da vida moral, o homem é a imagem de Deus, porque como Deus, o homem é o início de suas próprias obras. Ele pode decidir começar a agir, como aquele que é livre e o mestre de suas ações. A teologia moral estuda as estruturas e os auxílios divinos dados ao homem, para que ele possa ser o verdadeiro
autor da conduta que o conduzirá ao seu fim. Então, a teologia moral, na verdade, ela acredita na graça divina, que liberta o homem e o faz, justamente como Deus o criou, responsável para agir e agir em direção a este fim, que é Cristo. Estamos já quase no fim. E aqui eu quero pegar a Dei Verbum, e depois quero escutar as perguntas de vocês, né, caso tenham. Dei Verbum 7 diz: Deus dispôs amorosamente, e está falando da revelação divina. O que é revelação divina? Amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. A revelação é a salvação dos povos, é o conhecimento da verdade que nos dá comunhão com Deus e salva os homens. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes. Toda a disciplina de costumes, também o agir. O evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhe assim os dons divinos. Isto foi realizado com fidelidade tanto pelos apóstolos que, na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, ou seja, do próprio agir de Cristo, e que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos, eles não pregam somente Jesus Cristo é o Senhor. Eles pregam também como Jesus viveu. Se nós prestarmos atenção em todas as cartas de Paulo, todas, sobretudo a segunda parte da carta, e é muito interessante isso, Paulo vai falar da vida moral. O que convém a um cristão e o que não convém. Mas não por regra, mas porque ele começa falando na primeira parte do homem renovado em Cristo, da obra de salvação. Toda a primeira carta de Paulo, ele aplica a doutrina, que não é um pensamento teórico, especulativo, não é algo que se encarna em minha vida e dá fruto. É um homem transformado. Existe um princípio da filosofia que diz: o agir segue o ser. O homem age segundo o que é. Na verdade, não só o homem, todo ser, todo animal. O cachorro age como cachorro e assim sucessivamente. O homem, como cristão, o seu ser transformado, e é isso que nós cremos no batismo, por Cristo, integrados a Cristo, o homem dá frutos novos em sua vida. O que a teologia moral faz? Ela justamente vai trazer luz sobre a vocação do homem em Cristo, esses frutos que o homem deve dar. Ainda que, com certeza, com muito esforço. Ainda que suando, como Jesus, agonizando sangue. Mas vivendo assim o desígnio divino. Esta é a vocação. Os apóstolos não só transmitiram a palavra Jesus te ama, Jesus te salvou na cruz. Eles transmitiram o modo de agir de Jesus. Por isso, São Paulo vai dizer que não seja assim entre vós, mas que seja como em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, despojou de si mesmo, não considerou o ser como Deus como uma coisa ao qual se agarrar, mas se esvaziou tomando a condição de homem, de servo, e encontrando-se na condição humana, se continuou a se esvaziar, morrendo na morte de cruz. Ou seja, São Paulo está dizendo, o agir de Cristo é salvífico. Por isso, quando nós proclamamos vamos dizer, a teologia moral, a vida moral, nós estamos proclamando o próprio Cristo. Nós não estamos proclamando o moralismo da regra, estamos proclamando o próprio Cristo. Por isso, Paulo, ele pode dizer, porque na época dele não tinha o evangelho escrito ainda. Ele falava para as comunidades, sede meus imitadores. Olha só que coisa comprometedora. A tal ponto, a vida de Paulo vai se configurando a Cristo, a esta vocação que ele recebeu, que ele vai dizer, sede meus imitadores. Como viver segundo Cristo? Sede meus imitadores. Eu não teria coragem de dizer isso, mas ele disse. E não só uma vez. Porque, de tal modo, o evangelho toma conta da vida humana e a eleva na graça
Isso é um ponto fundamental. Aí eleva a virtudes que o homem antes não tinha, ou virtudes que o homem até tinha, mas há uma condição da virtude tão sublime que o homem não poderia conseguir consigo mesmo, que se reconhece como Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? O teu microfone Amém. está pronto. Bruna, se quiser fazer perguntas... Sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, porque eu estou aqui até impactada. Acho que esse encontro que a gente está fazendo um bloco, né, na verdade, sobre doutrina social. Eu não sei se as outras irmãs estão tendo essa mesma percepção que eu, mas a gente vem esperando uma coisa e eu, pelo menos, vinha pensando que seria algo e é muito mais além do que eu imaginei, assim, de verdade mesmo. E eu acho que ao longo que você ia falando aí, eu fui anotando aqui, para mim ficou muito claro que a gente pode estudar a teologia moral por conta que o próprio Deus se revela e o objeto da revelação divina é o estudo da teologia, e porque Deus se revela, a gente pode imitá-lo no seu agir moral. Então, isso para mim ficou bem claro, assim, também a sua explicação fez com que ficasse claro essa ligação entre a teologia e a moral. Poderia ser só um moralismo, não é um moralismo, de fato, você enfatizou bastante, né, que não é um certo e errado, ou apenas um script de como agir, e é o que a gente vê bastante em anos eleitorais, e a gente está estudando doutrina social muito por conta disso, né? A gente vê bastante em anos eleitorais, assim, até pessoas de boa vontade, irmãos católicos e tudo, que, na verdade, fazem isso, assim, pelo que você falou, eu fui podendo ver, né? Tipo, você pode X, não pode Y, deve fazer Y, não sei o quê, e a doutrina social, permeada pela teologia moral, não é apenas isso, né? Vai muito além e realmente quer nos ensinar a nos configurar ao agir de Cristo. E eu fico assim muito impactada porque ao mesmo tempo parece que são coisas novas, mas parece que volta para o início, que é a vocação do cristão, que é ser santo. Então parece que realmente a santidade é o fim de todas as coisas, né? Uhum. E eu também estava aqui pensando ao longo do que você falava, ano passado, no retiro da Semana Santa da comunidade, a gente teve uma pregação Etio Homo. E eu lembro que, eu não sei, acho que foi um padre da comunidade, eu não lembro qual foi que falou, mas eu lembro que aquela pregação, assim, destravou a minha cabeça, assim, porque falava que durante a paixão de Cristo, e quando Pilatos fala para Cristo, né, Etio Homo, ali também se dava a revelação do que deveria ser o homem. Então, para mim também foi assim uma alegria ver no que você estava falando, novamente essa revelação, né, de que Deus espera de nós, enquanto homens, configurados ao Cristo, né, configurados ao agir moral de Cristo. Eu nem expliquei aqui, mas eu, Tereza e Letícia somos todas estudantes de direito. Então Ai, que maravilha! a gente gosta dessas coisas de lei natural, assim, se deixar a gente fica falando muito. A Suzane eu não sei, mas na verdade eu nem sou mais estudante, mas eu me ponho no meio, porque eu acabei de formar. Então, quando você também estava falando sobre a lei natural, é um assunto que a gente já tratou um pouco no nosso grupo aqui, eu fiquei muito feliz, de verdade. E, assim, só para terminar esse briefing, né, da sua fala, eu particularmente estou gostando muito de estar conduzindo o grupo com doutrina social, com a psicologia. Mas a psicologia também está estudando, né? A alma, né? São Tomás está ajudando bastante. Eu estou gostando bastante desse bloco de doutrina social porque trabalho muito assim com economia. E acho que até no CACV que a gente teve sobre doutrina social, eu não entendi assim muitas coisas.
por exemplo, destinação universal dos bens, que a doutrina social da igreja falava, isso a gente viu mais no encontro com Emmanuel. Mas, de novo, eu saio assim, realmente muito preenchida de ver que eu achava que era, sei lá, um manualzinho de como proceder, e vejo que realmente que Deus espera, que a igreja também espera, ensinando a doutrina social, é que sejamos santos e com a santidade dar frutos ali no agir moral, né? Mas eu tenho uma pergunta, fora esse briefing, na verdade duas, né? Primeiro, no slide que você colocou uma figura que tinha teologia, tinha Cristo, não sei o quê, tinha várias partes lá de interfaces de teologia. Eu queria saber se a teologia do corpo, ela entra na teologia moral, faz parte do agismo, e se a teologia moral, ela tem mais interfaces para além da doutrina social da igreja. Muitas, muitas. Então, a teologia do corpo, na verdade, ela porque na verdade toda teologia, ela é interdependente. Então, por exemplo, a teologia moral, ela parte de Cristo. Mas para eu conhecer Cristo, eu preciso da teologia bíblica, né? E para conhecer Cristo, eu preciso, além da teologia bíblica, da teologia dogmática, que estuda, porque muitas coisas não estão explícitas na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, não está dizendo... vou dar alguns exemplos aqui. O termo trindade não está na Bíblia. O termo de relação das pessoas não está na Bíblia, mas das pessoas trinitárias. Mas nós temos os fundamentos. Então, vamos dizer que a teologia bíblica é um material, eu vou chamar assim, não é uma maneira mais correta, mas é um material bruto, e a teologia dogmática é um material trabalhado. Você trabalha e consegue tirar ali, né? É como se a teologia bíblica fosse a matéria-prima e a teologia dogmática fosse o material, vamos dizer assim, trabalhado. Esse material trabalhado, esse conhecimento trabalhado, que na verdade é um conhecimento de salvação, não é um conhecimento somente que fica aqui na minha mente e tal, esse conhecimento entra na minha vida e transforma a minha vida, então ele transforma o meu agir. E aí eu passo a agir em conformidade com aquilo que é esse conhecimento de Cristo. A teologia do corpo, ela está também dentro da teologia moral, sim, porque fala justamente isso aí, mas também, logicamente, tem suas bases. Eu acho que ela estaria, assim, na teologia moral. É porque eu nunca, porque nós não tínhamos na faculdade um curso de teologia do corpo, mas eu acho que ela poderia se encaixar bem no âmbito da teologia moral. A segunda pergunta é qual era? Ah, sim, tem outras áreas, sim. Muitas outras áreas. A teologia moral, ela vai trabalhar todas as virtudes, né? Então, o que é teologia moral? Aí você vai falar virtudes, aí você tem, por exemplo, você tem um curso sobre o amor, eros e ágape, né? O amor humano, amor divino, você vai ter sobre os vícios, todos os vícios capitais, a teologia moral vai trabalhar, por exemplo, toda a bioética, que é um mundo assim quase infinito, né? Como a doutrina social é também assim enorme, né? Porque abraça um mundo assim, né, de coisas, também a bioética, né? Então, vamos dizer, tudo isso está englobado dentro da teologia moral. E a teologia moral é só uma parte da teologia. Olha aí, tudo isso que eu estou falando é só uma parte que depende da teologia bíblica, que depende da teologia dogmática. Então, é uma coisa importante. Como eu vou fazer para entender isso? Eu tive que explicar a algumas pessoas quando a gente começou a trabalhar a doutrina social da igreja, e não foi fácil. Quando eu expliquei que a doutrina social da igreja é teologia moral. A pessoa, não, mas um economista pode falar de doutrina social da igreja. Não, ele pode. Mas ele tem que entender que não é aquele autor dele, aquele sistema econômico que ele tem que anunciar. Ele tem que entender que a doutrina social da igreja, enquanto os valores de Cristo, ele é uma evangelização. É a evangelização da sociedade. Ou seja, tudo que eu falei de teologia moral aplicada ao homem, ao agir em conformidade a Cristo. O que é inconformidade a Cristo? O que é inconformidade ao humano? Porque hoje em dia até a lei natural está perdida, né?
Assim, não sei vocês, estudantes de direito, que vocês veem, mas, na minha opinião, a lei natural deve ser anunciada, deve ser gritada nos telhados, porque perdemos completamente todo tipo de parâmetro, né? Em todos os níveis, né? Ou seja, e quando isso acontece, isso dificulta o anúncio do evangelho. Eu tinha a sensação de que, quando eu morava na Suíça, mas aqui também, que às vezes o homem ele precisa passar por uma experiência de reumanização, porque é impossível entender o evangelho se a natureza está destruída. E olha aí, o demônio ele destruindo a natureza humana, destruindo todos os parâmetros, e esse é um objetivo claro. Infelizmente, não é só do demônio, né, que ele tem bons colaboradores nessa terra, né? Pessoas que querem destruir eles, é pedofilia, é tudo aquilo que você pode imaginar. E tudo isso destrói o humano. O que acontece? O homem, justamente com sua natureza destruída, torna-se menos capaz de acolher o evangelho. Claro que o evangelho pode reconstruir tudo, mas há muitos elementos que o homem vai acolher e vai viver, vamos dizer assim, mancando a sua vivência do evangelho para o resto da vida. Porque há elementos que são destruidores e a sua santidade vai passar por mancar o resto da tua vida, nunca vai andar direito. Talvez por uma ferida muito profunda aqui ou ali. Ou seja, quanto esses elementos humanos são importantes. Esqueci por que eu entrei aqui, mas enfim, sim. Então, a doutrina social da igreja é esse anúncio de Cristo aplicado à sociedade. E agora, na economia? Agora, atenção, duas coisas que eu acho muito importante a gente ter em claro. Economia, na política, não sei o que, duas coisas muito claras. Primeiro, a igreja não propõe um sistema. A doutrina social da igreja não é um sistema econômico, não é um sistema político, não é um sistema... Não é. A igreja não tem um sistema, senão ela seria uma terceira via, e ela não é terceira via. Mas ela justamente julga aquilo que tem nos seus sistemas. Porém, segunda coisa muito importante, todo sistema é falho, porque o homem é falho. Então, a igreja, vamos dizer assim, ela vai estar constantemente ali proclamando. A igreja precisa se reformar. A igreja precisa se reformar. Uma das nomenclaturas da igreja é igreja sempre reformanda. Está sempre no processo de reforma. Como que ela vai querer o paraíso na terra? Isso daí não é coisa de igreja, não é coisa católica. Então, nós temos que tomar cuidado com a utopia no mundo humano. Se não aparecer São João Paulo II, eu não voto. Né? Eu só vou votar quando aparecer alguém como São João Paulo II, São Thomas More. Na vida, a gente vai ter que fazer escolhas por aproximação. Vamos lutar pelo bem possível. Não vamos nos conformar com qualquer pessoa que apareça. Nós vamos estar ali, certo? Vamos ter que votar nesse. Mas nós queremos um caminho para a santidade. Então, assim, cuidado para não transformar a sociedade, a economia, numa utopia, né? Vamos dizer assim, o modelo da igreja é perfeito. A igreja não tem modelo. A igreja tem um anúncio do evangelho que transforma os corações dos homens e, transformando os corações dos homens, transforma a sociedade. Transforma as relações humanas e assim transforma a economia, a política, transforma tudo, tudo, tudo. Então, isso é a doutrina social da igreja, né? Perfeito. Não sei se as meninas têm... Posso perguntar, Bruno? Uhum. Não, é que eu fiquei muito encantada também, assim, engraçado, porque é um tema que a gente, quando a Bruna me falou, a gente ficou, tipo, realmente é um negócio que ninguém sabe o que é, assim, né? Se alguém perguntar, a gente não sabe responder de primeira. Mas esses temas, assim, que a gente tem abordado aqui no grupo, tem sido as coisas que eu tenho mais gostado de estudar, assim. E é muito engraçado, porque realmente aqui em Brasília é muito forte essa coisa de ficar conversando sobre isso o tempo inteiro, sobre política, não sei o quê. E na faculdade as pessoas sempre perguntam. Eu lembrei que um dia desses me perguntaram sobre esse negócio das eleições, e aí eu falei, gente, agora eu estou ocupada em estudar outras coisas. Estou estudando outras dimensões para ficar inteligente em outras coisas, e aí depois eu vejo isso.
porque eu vejo como que é necessário a gente estudar essas coisas primeiro, assim, né? O que a igreja fala primeiro, para depois estar pronta para dar essa resposta, né? Para as pessoas de fora, né? Principalmente. E, então, é muito bom. E aí eu queria perguntar, assim, porque essa exposição ficou muito clara, e o que a gente poderia ler para aprofundar mais? O que vocês poderiam ler? Então, sobre a teologia moral, Veritatis Splendor, pelo menos, né? Só que eu posso mandar para vocês, assim, por exemplo, no site do Vaticano, se vocês quiserem aspectos de bioética, por exemplo, vocês vão ver, tem muita coisa, mas muita coisa. Não, em português não tanto, mas em outras línguas você vai ter muito, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, querem ter uma vida intelectual, aprenda outra. A primeira coisa é aprender uma outra língua, porque senão você fica refém do que tem no Brasil, e infelizmente, muitas vezes as melhores coisas não são traduzidas, ou são traduzidas depois de 10, 15, 20 anos, né? Então, pronto. Então, o Veritatis Splendor pode ser um início para a teologia moral, e eu queria propor também um outro documento extraordinário que se chama, eu estava até procurando ele aqui, Na Busca, eu não sei como é em português, mas é a busca de uma... Eu vou falar como está na minha cabeça e depois a gente... acho que é a busca da lei natural. Um novo fundamento para o agir humano. Bom, enfim, se vocês colocarem isso em Vaticano, vai estar lá no site do Vaticano, é um documento realizado, se eu não me engano, pela Pontifícia, pela Comissão Teológica Internacional, muito bom. Então, ele vai analisar o que é a lei moral, os fundamentos da lei natural, os fundamentos da lei natural em outras religiões e também em outras nações na história, e justamente como Cristo, o que ele anuncia é o completamento, ele é justamente a realização, a plenitude da lei natural. Então é muito, muito bom. Eu acho que esse documento deveria ser estudado assim, por nós, assim, por todo mundo. Vocês que são do direito, então, a psicologia, aliás, todo mundo, não tem... Porque a gente, às vezes, carece de argumentos da evangelização e da formação, porque a gente quer partir somente dos aspectos que muitas vezes nós não conhecemos bem, dos aspectos bíblicos, que nós não conhecemos bem, porque se conhecêssemos bem, já seria muita coisa, e do aspecto teológico, ou do aspecto... Mas se a gente parte também, vamos dizer, do aprofundamento dessas realidades e da lei natural, a gente vai dizer para um homem, olha, tudo que você deseja é Jesus Cristo. Você vai dizer com propriedade, ele é a resposta para o problema da humanidade. Não como um dogma solto lá em cima que eu tenho, que sou obrigado a acolher, não. Justamente o anúncio de Cristo é aquilo que o homem deseja, espera e o realiza. Então, esses dois elementos aí, pelo menos quanto aos aspectos que nós abordamos, eu acho que seriam fundamentais para qualquer ser humano, qualquer católico. Aí, se tiver outras áreas que você esteja interessado, a gente pode também ver, né? Essa resposta acaba sendo uma pregação, desculpa. Deveria... Bom, não sei se Suzane e Tereza têm perguntas. As que eu tinha, eu fiz, porque realmente a sua exposição foi bastante clara mesmo. Não seria muitas dúvidas, né? Não, sem pergunta, só agradecimento mesmo. Foi muito bem colocado tudo que ele falou. Ótimo, muito bom. Uma alegria poder contribuir. Então... Eu estava pensando se tinha alguma pergunta, mas eu acho que é mais, que nem a Suzane falou, né? Agradecer mesmo, porque, como a Bruna falou, a gente tem uma coisa na nossa cabeça, tipo, um manualzinho, sei lá, de como ser um católico, quando a gente pensa na doutrina, né? E aí, enquanto você foi falando, assim, explanando, né? Pelo menos me fez perceber, acho que as meninas também, de como a gente tem uma ideia meio errada, sendo que, no caso, seria só seguir a Cristo mesmo, assim, né? Assumir o segmento de Cristo como batizados. E
E aí isso ficou muito claro, assim, na minha cabeça, ainda mais porque, como a Letícia falou, na faculdade a gente sempre tem umas coisas, assim, e aí quando você fala que é católico, tem umas coisas, nossa, mas como você vive isso? Como isso acontece? Você fica, pô, cara, não sei, ó, eu vivo assim, e pra mim é tranquilo viver assim, tá normal. E acho que é isso mesmo. A vida cristã, ela é justamente segmento de Cristo, o segmento preciso de Cristo, objetivo de Cristo, mas que se dá na minha vida, da maneira particular da minha vida, da minha existência, e ela é surpreendente. Então, a vida moral, a vida na graça, a vida em Deus, a vida em Cristo, ela vai me levar à vivência da virtude, ao segmento de Cristo, mas de uma maneira surpreendente. Não é simplesmente o que Aristóteles, que fez muito bem, né, escreveu sobre as virtudes, mas ele vai me levar justamente na dimensão do esvaziamento e do sacrifício da minha vida para o bem dos outros. Mas isso não de uma maneira pesada ou de uma maneira forçada. Mas quando a gente vai vivendo esse caminho, é normal dar frutos para o mundo. É normal na vida cristã. É normal no aprofundamento da vida cristã. É normal fazer da vida oblação a Deus. É normal entrar na dinâmica divina a tal ponto que realmente sentir que Cristo vive em mim. Mas isso não se dá normalmente isso depende de muito tempo. E de aprender a ter paciência consigo. Porque não é que você vai acordar de manhã e vai dizer, não, agora minha vida vai ser oblação e Cristo vai viver em mim e acabou-se. Não, isso daí é protestantismo. Nós temos que aprender dia após dia o exercício da vida até nos tornarmos, vamos dizer assim, na metáfora esportiva, um atleta olímpico, né? Teve um jornalista, uma vez que eu achei muito engraçado, ele estava fazendo um jornal, eu estava perto das Olimpíadas do Brasil, inclusive, aí perguntou como é que era o treinamento eu não lembro agora qual era o esporte, né? Mas perguntou qual era o treinamento, aí começou a falar qual era o treinamento, o que ela comia, o que ela não comia, o que ela tinha que fazer. A jornalista falou assim, não, eu não conseguiria fazer isso não. Aí o treinador falou, por isso você é jornalista e ela é atleta olímpica, né? É somente por isso. Mas o atleta olímpico, ele passa por uma educação e uma vida inteira de sacrifício em vista de uma meta. A vida cristã, ela é uma vida inteira, mas atenção, não é o sacrifício irracional. Vou dar só um exemplo aqui. Um professor meu de moral, ele falou para uma comunidade que antigamente usava hábito, hoje não usa mais, brasileira, essa comunidade, e as irmãs dessa comunidade, elas não se cuidavam. Não se cuidavam, né? Não se cuidavam, não cuidavam do cabelo, não cuidavam de nada, né? É religiosa, enfim. Aí vivia daquele jeito assim, desprezava o humano. E como nós falamos, a vida em Cristo não é um desprezo da vida humana, é a elevação da vida humana. Se tem coisas que vão ser cortadas, e é verdade, muitas outras vão ser recebidas. Bom, enfim. E aí ele falou para essa comunidade, né? Falou assim, olha, cuidado, vocês são jovens e vocês estão se maltratando, e para viver isso, é necessário que se tenha uma vida em Deus muito profunda, porque a vida cobra, e o corpo cobra. E pode ser que vocês, querendo viver do dia para a noite, uma vida completamente ascética, isso vai cobrar e vai te fazer mal. Eu conheço um sacerdote que não dormia durante a noite. Na verdade, acabava dormindo, passava na capela e dormia, não dormia, dormia mal, e maltratou o corpo completamente, porque se a pessoa não consegue dormir, né? A pessoa tem que aprender a dormir, tem que aprender a comer, tem que aprender a fazer as coisas que mantêm ela viva, né? São os elementos fundamentais, né? Assim, básicos, fisiológicos. Não fazia. Aí
Ou seja, uma pessoa dessa vai deixando o corpo fraco e nós não somos só corpo, a mente vai ficando fraca. E aí o que acontece? Não, a primeira oportunidade que alguém dá consolo, ele aceitou o consolo, né? Saiu do sacerdócio. E, enfim, se juntou a uma mulher e tal. Por que eu estou dizendo isso? Não é necessário que nós, na vida, nós entendamos que a vida moral é uma vida em crescimento. Mas é um caminho de crescimento, vamos dizer assim, que vai se dando durante a vida. Não se dá, normalmente não se dá da noite para o dia. Temos que tomar cuidado com certos tipos. E é normal, no início da caminhada, a gente se sacrifica, é normal, isso é normal. A gente vive um pouco assim, isso faz parte da vida. Mas, depois dessa primeira empolgação, tal, não sei o quê, é necessário entender que eu vou ter que contar com as minhas fraquezas, que eu vou pecar e que eu vou ter que me confessar. Eu não posso me matar por causa disso. Isso é imoral. Preciso aprender a humildade de confessar. Então, aprender a própria fragilidade e aceitar e entregar a Deus. Enfim, tudo isso que faz parte da vida de crescimento, do caminho, do cansaço, do desânimo, talvez até uma doença. Enfim, essa vida não é mágica. Ela é construída dia após dia. Amém. Nossa, muito obrigada. Eu acho que você também poderia ficar muito tempo falando, porque dá para ver o seu entusiasmo, assim, né? Partilhar com a gente sobre teologia e a nossa vida, evangelização. Se deixasse, a gente ia perguntar como é que é a evangelização na Alemanha e já ia viajar aqui A próxima um vez. monte. Mas também respeitando, né, o seu horário, tem um fuso horário aí bem puxado, de 5 horas a mais. E também as irmãs que estão aqui. Queria realmente agradecer pela sua presença, a partilha aqui conosco, a perseverança em, de fato, partilhar esse assunto tão rico. É incrível porque o grupo de estudos, ele é uma iniciativa muito pequena, assim, dentro do projeto Juventude aqui da Missão de Brasília, e a gente tem achado bastante complemento com o Instituto Parresia, assim, que já é uma dimensão maior da vida intelectual dentro da comunidade. Então a gente teve a oportunidade de estar conversando com o Emanuel, já conversei com outros irmãos outras vezes, e hoje é uma alegria te ter aqui, até porque a gente aprende muito com vocês a respeito de vida intelectual aos moldes do carisma. A gente aprende muito o porquê que a gente estuda, porquê que não é um estudar pelo estudar, ou porque está na moda, ou porque ser intelectual e ser católico é legal, mas de fato uma missão para nós, e a gente louva a Deus e agradece por tê-los como exemplo, assim, né? Para nós realmente isso é muito caro. Então queria agradecer e, enfim, desejar que Deus abençoe toda a sua missão, seu doutorado, a missão da Alemanha, e quem sabe numa jornada a gente passe pela Alemanha e te conheça. Ótimo. Fica o convite, hein? Tá fechado, Bruno. Bom, então muito obrigada. Com alegria. Ficou gravado, de fato, a gente vai mandar para os nossos outros irmãos. E eu não sei se as meninas têm mais algo a agradecer, eu acho que já falei tudo.